ele está longe, dá um beijo, um abraço, fala: pai, vou fazer um miojo para nós dois aqui hoje, mas vai ser um miojo top das galáxias, vou pôr cenoura nele, vou pôr sazon, vai ser um miojo, você vai comer, você vai ter um arrebatamento de intoxicação, né? Faz alguma coisa pelo seu pai. Posso falar uma coisa? Nós homens somos muito carentes igual mais que as mulheres, só que a gente posa de: não, eu estou nem para nada não. Nós estamos para ir para tudo sim. Então se não beijar a gente fica triste. Se não, a gente fala: não, precisa dar presente. Não, precisa. Eu estou falando, nós tudo estamos querendo presente, né? Pode dar presente. Por falar nisso, eu estou aqui com essa camisa. Não precisa nem mostrar essa aqui não. E tem essa daqui também, Keep Crazy and Be a Jesus Freak. Tem essa outra, melhorei. E tem essa outra, Se o Espírito de Deus se move bem. Elas estão em promoção lá na nossa loja. E você pode comprar para elas naquele esquema pai e filho, né? E pai e filha. Para aí você tirar uma foto com seu pai, com sua mãe assim, com seu pai e você, os dois, e postar. Tem o boné também, Louco por Jesus para sempre, uma Bíblia. Passa ali em cima hoje, compra um presente de última hora e dá para o seu pai alguma coisa mais do que um beijo e mais do que... Pode deixar que eu vou lavar as vasilhas para você hoje, né? Abre sua Bíblia então, nós vamos ler Salmo 139 e os dois últimos versos, 23 e 24. Hoje nós estamos começando uma nova série de mensagens. Gente, para mim, a gente já falou esse ano, quem lembra? A gente pregou uma série chamada Jesus Freak Killers, os assassinos de loucos por Jesus. Está tudo no YouTube, foi muito legal. Depois pregamos o Happy Day. Falamos sobre alegria. Qual é o tema da nossa igreja esse ano? Ano da alegria. É o ano da alegria. Esse ano nós temos que ver a alegria voltar para a nossa vida, amém? E para a nossa família. E agora a gente vai pregar até o último sábado de outubro, 3 meses. Nós vamos falar de reforma. Reforma. Se você chegar aqui semana que vem, eu vou estar aqui esses sábados todos. Que eu estou lembrando, eu não vou estar aqui em um. Eu vou estar em todos, mas eu não vou pregar em todos. Os pastores vão pregar também, eu vou ficar sentado aqui, eles vão pregar algumas mensagens, eu vou pregar outras. O importante é você estar aqui para você receber. Por quê? Eu acredito que na comemoração de 500 anos da reforma, Deus vai fazer algo extraordinário na nossa vida e no nosso país. Eu me lembro como se fosse hoje, eu no ano de 2000, eu junto com meus amigos falando assim: em 2017, quando completar 500 anos da reforma, eu vou fazer, eu vou isso, vou aquilo. Chegou o ano, é agora. Como que nós vamos honrar os reformadores e essa corrente de loucos por Jesus que vieram até hoje? Nós vamos pregar sobre isso, mas nós vamos viver uma reforma na nossa vida. E não tem um texto melhor que eu me lembre do que as palavras do salmista Davi, quando ele diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me, conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. A reforma protestante não aconteceu em 1517. Ela teve o seu ápice em 1517. Vários reformadores, homens e mulheres, 200 anos antes, começaram a protestar contra a frieza espiritual que dominava a igreja e os enganos teológicos que haviam entrado dentro da igreja. Só para você entender um pouquinho de história do cristianismo, do ano 0, da morte de Jesus, até o ano 313, o cristianismo foi duramente perseguido, até que um rei chamado Constantino, um rei de Roma, teve uma visão. Ele ia para a guerra e ele disse que teve uma visão onde ele viu uma cruz. E ele mandou no outro dia todos os soldados colocarem uma cruz no seu escudo, nos escudos, e ele ganhou a batalha. Então ele, daquele momento em diante, oficializou o cristianismo como religião oficial do Império Romano. Daí, os cristãos que eram perseguidos viraram a elite do império. Gente, Satanás de tempos em tempos troca a estratégia dele, de matar crente, de perseguir crente e de acabar com os crentes. De repente ele vem com uma estratégia muito pior: ficar amigo dos crentes. Ai, vocês são lindos. Ô, velho, Lagoinha é top. Que é isso? Pastor Lucinho, brother, meu Deus do céu, loucos por Jesus, eu também sou. Eu não sei o que é pior, morrer por Jesus ou ser elogiado pelos inimigos de Jesus. E aí do ano 313
até o ano de 1500. Meu Deus, o mundo viveu um período chamado Idade das Trevas, ou a Idade Medieval, onde o cristianismo foi decaindo. O cristianismo decaiu tanto, que os verdadeiros cristãos, sabe o que fizeram? Fugiram, foram para os monastérios. O que eram os monastérios? Eram aqueles castelos onde eles ficavam lá o dia inteiro, cultivando a terra, orando, lendo a Bíblia, porque envolvendo a sociedade tinha ficado impossível. Então, poucas vozes se levantaram nesse período, homens e mulheres que carregavam a verdade, mas começou a viver mesmo uma farofada. O cristianismo virou uma coisa a ponto das pessoas começarem, a igreja da época, vender perdão de pecado. Então, é a venda das indulgências. Era possível você comprar o perdão de um pecado que você ainda iria cometer. Chegava e falar assim: irmão, eu estou aqui na igreja, mas se chegar aqui na Lagoinha e falar assim: então, vai ter um show aí do sertanejo aí no Mineirão, eu estou com um plano aí de pegar 2 mulheres, me dá aí perdão para 2 mulheres, e a igreja te vendia perdão para 2 tias. Já vi que alguns até animaram, né? Falaram, pô, que legal. Olha que punk que virou. Havia um homem que ele recolhia dinheiro em todo o império têxtil. Sabe o que ele dizia? Cada moeda que cai no gasofilácio tira uma alma de um parente seu do inferno. Se comprava o perdão e a retirada dos seus parentes do inferno com oferta. Então o cristianismo apodreceu, a coisa entrou para um nível. E ao mesmo tempo surgiu um menino de família rica, chamado Lutero. O sonho do pai dele era que ele fosse advogado. E ele começou a levar o menino para ser advogado. Ele chegou a começar a cursar direito. Mas um dia, Lutero, ainda jovem, estava andando num campo aberto, com um amigo, andando. Do nada cai um raio, mata o amigo. Lutero caiu desacordado. Quando ele abriu os olhos e viu que o amigo tinha morrido, ele entrou para uma crise. Por que ele morreu e eu não morri? E Lutero começou a pirar. Tem algum propósito na minha vida? Por que eu estou aqui? Virou para o pai e falou: não vou ser advogado. O pai morreu 42 vezes de ódio, porque tinha planejado toda a vida para o filho ser advogado, que era a profissão da época. E ele então falou: vou ser padre. E entrou para um convento e se tornou um padre da ordem agostiniana, que eram os seguidores dos pensamentos de Agostinho. Quem era Agostinho? Um cara que morou no norte da África 1700 anos atrás e que deu um corpo para o cristianismo. Mas a entrada de Lutero para o monastério não resolveu os bizios dele. A cabeça de Lutero estava a 1000 por hora, porque ele começou a ver os defeitos da igreja e começou a ver os defeitos dele. Olha, deixa eu te falar uma coisa: você pode achar defeito no seu trabalho, você pode achar defeito na sua casa, você pode achar defeito aqui na igreja, você pode achar defeito na política do Brasil, mas por favor, mantenha aquele objeto sagrado na sua casa chamado espelho. O maior problema que a gente tem hoje é quando a gente perde o espelho. As pessoas que mais precisam de reforma são as que veem defeito em tudo e ainda não viram que o principal lugar que precisa de reforma são elas mesmas. O que tem que mudar no Brasil? O brasileiro. Não, porque o Michel Temer, o brasileiro. Não, porque na Lagoinha tem coisas que eu não... Irmão, o dia que essa igreja for perfeita, nós não estamos aqui, nós estamos na Nova Jerusalém. Tem que ter defeito aqui, principalmente porque a gente deixou você entrar. Porque eu não concordo com esse louvor, eu não concordo com o dia do trono, eu não concordo com esse LED. Para que esse LED? Você é muito chato. A igreja precisa de reforma. Sabe por que eu estou falando isso? Porque 17 anos atrás, eu mais jovem, com 29 anos, sabe o que eu dizia? Mas os meus amigos retardados? Não, que em 2017, sabe o que nós vamos fazer para comemorar a reforma? Nós vamos vestir de Lutero e nós vamos nas igrejas evangélicas de Belo Horizonte, fazendo igual Lutero, afixando na porta as novas teses para reformar. Irmão, conversa com a minha mão. O povo que eu mais tenho preguiça no mundo é os indignadinhos com igreja. É os falsos Lutero. Querem reformar sem ter sido reformados. Querem mudar uma coisa que eles não mudaram. Ficam atrás do Facebook falando de mudanças que eles não estão vivendo. Tem problema? Tem dificuldade? Tem luta? Tem.
Gente, ninguém está aqui para pagar nada e ocultar nada. Mas a reforma não nasceu dos problemas da igreja católica, apostólica, romana da época. A reforma surgiu da indignação de Lutero com ele mesmo. Fala comigo, quando eu fico indignado com o cara do espelho, tudo pode mudar. Deus quer fazer algo novo na nossa vida, você crê nisso? Olha a honestidade de Davi, gente. 3.000 anos atrás ele já era um Lutero. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu. Deus, vou traduzir para você hoje, se fosse orar com a linguagem de hoje. Deus, faz uma CPI comigo. Deus, manda o Sérgio Moro nos meus caminhos. Vê se há em mim alguma propina do mal. E guia-me pelo caminho eterno. Eu quero uma reforma para mim. Eu quero uma reforma para mim. Quem quer uma reforma aqui? Eu quero uma reforma. Eu descobri que para eu reformar minha casa, basta reformar eu. Para eu reformar minha igreja, basta reformar eu. A reforma macro é resultado da reforma micro. E Lutero, gente, não encontrou paz. Mas ele começou a estudar 2 livros da Bíblia que eu te recomendo ler: Salmos e Romanos. E ele começou a ler Salmo e Romano. Salmos e Romanos. Salmo e Romano, ele entrou para uma reforma pessoal. E a vida dele começou a ser tão transformada, tão transformada. Outro dia eu li a história de uma pessoa que estava vivendo essa angústia. É uma pessoa religiosa em outro país aí, que a pessoa estava tão desesperada por encontrar paz. A pessoa tinha feito todas as campanhas, tinha ido em todas as religiões. Por fim, sabe o que a pessoa fez? Isso eu li que a pessoa escreveu. Ela chegou a beber a urina da madre superior de uma igreja, em busca de paz. Lutero entrou para uma depressão tão profunda, que ele não fazia barba. E Lutero chorava, e Lutero se desesperava, até que ele se deparou com o verso Romanos 1,16. Porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro o judeu, depois o grego, porque nele se revela a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Não é pela penitência, não é pela beleza, não é pela carreira religiosa dentro da igreja. O justo vai viver pela fé. Isso mexeu tanto com Lutero. E ele então, aí é legal, quando ele viu isso, ele falou: cara, isso aqui não está certo. E ele começou a se debater com ele mesmo. Aí pediram para ele fazer uma coisa que não deviam ter pedido. Você tá lembrando comigo que Lutero morava na Alemanha, correto? Falaram com Lutero: vá até Roma. Você vai lá. Ele tinha algo que ele tinha que fazer em Roma. Quando ele chegou em Roma e viu o povo comprando perdão de pecado, e ele viu, gente, eu não estou aqui falando mal de uma religião. Os queridos católicos que estão me ouvindo aqui, pega meus vídeos no YouTube. A coisa que eu mais critico é a nossa própria igreja, é os evangélicos. Não estou aqui para criticar católico, quem sou eu para falar? Mas a própria igreja católica hoje admite que na época se fazia coisas absurdas que hoje a própria igreja católica não tem coragem de fazer mais. Então era coisa assim, inexplicáveis. Era coisa inexplicável. Eles estavam construindo a Basílica de São Pedro, e para construir a Basílica de São Pedro, todo mundo tinha que dar tudo, né? Então Lutero, quando chegou em Roma, aí a crise dele aumentou, que ele falou: cara, isso aqui não dá. E ele começou a escrever. Lutero escreveu milhares de hinos, e ele começou a escrever pequenos livros, panfleto, folheto. E aí veio o B.O. A Alemanha começou a acordar junto com Lutero. Eu estou só te contando a história da reforma. Principalmente porque Lutero fez uma coisa terrível, terrível entre aspas. Ele pegou a Bíblia no grego e no hebraico e traduziu para o alemão. Primeira vez na vida que a Bíblia não estava mais... Porque só quem entendia hebraico, grego ou latim podia ler a Bíblia. Quando ele traduziu para o alemão e o povo alemão leu a Bíblia, falou assim: então o que a igreja está fazendo não está certo não. Então a Alemanha rompeu com o papado. A Alemanha rompeu com o papado e Lutero caiu numa situação terrível. Virou herói no país e bandido fora do país. Estou te contando aqui um resumão da história. E aí levaram Lutero para um negócio chamado Dieta de Worms. Depois levaram Lutero de novo, aonde ele teve que, diante da igreja, reconhecer se aqueles livros eram dele ou não. E ele responde de uma forma muito linda. Eu queria que passasse o vídeo aí, do pedacinho do filme Lutero.
E o que você vai ver agora são as palavras idênticas que Lutero falou no dia que ele compareceu diante de toda a cúpula da igreja. Pode passar aí, por favor. Martim Lutero, você reconhece estes livros? As 95 teses, sermão sobre indulgência e graça, do cativeiro babilônico, da liberdade cristã, apelo à nobreza cristã da nação alemã. Você é o autor? São meus. Esses livros contêm heresias contra a nossa Santa Igreja. Você renega o que escreveu? Não posso renegar minhas obras porque diferem entre si. Primeiro, há os livros em que descrevo a fé cristã e a vida. Tão simples que até meus inimigos admitiram sua utilidade. Renunciar a esses livros é impensável, pois seria como renunciar às verdades cristãs. Ele não está aqui para discursar, apenas para responder. A segunda parte do meu trabalho enfoca a má doutrinação e o mau comportamento dos papas no passado e no presente. Não! Sim! Sim! Através das leis dos papas e doutrinações do homem, a consciência dos fiéis tem sido provocada e flagelada. Se eu renunciar a esses livros, estarei apenas fortalecendo a tirania e abrindo não apenas as janelas, mas as portas do grande mal. Ele acaba de se condenar. Na terceira parte, ataquei pessoas e indivíduos que apoiam a tirania de Roma e distorcem os meus esforços de encorajar o amor a Cristo. Eu confesso, escrevi com muita dureza. Não passo de um homem e posso errar. Mas se meus erros forem provados pelas Escrituras, renegarei minha obra e jogarei meus livros no fogo. Você não respondeu à pergunta. Você, Martim Lutero, não irá colocar em dúvida os termos que a Igreja Católica já julgou. Temas que já entraram em uso nos rituais e na observância. A fé que Cristo, o mais perfeito legislador, prega. A fé que os mártires fortaleceram com seu sangue. O que vejo aqui é que você quer discutir temas que é obrigado a aceitar. Agora dê sua resposta. Sim ou não? Irá renegar ou não irá? Se Sua Majestade e os outros desejam uma simples resposta, eu respondo. A menos que eu seja convencido pelas Escrituras e pela razão simples, e não por papas e concílios que tantas e tantas vezes se contradisseram. Minha consciência permanece cativa à palavra de Deus. Ir contra a própria consciência não é certo e nem é são. Eu não posso. E não irei renegar. É minha decisão. Eu não tenho escolha. Deus me ampare. É isso. Essas palavras ele falou desse jeito, dessa maneira. Qual foi o resultado? Ele tentou reformar a sua própria igreja. Um dia uma querida pessoa católica me enviou um e-mail. Assim, Lutero foi um demônio de um homem blasfemo que tentou dividir a única igreja da terra. Eu disse que ele não tinha essa intenção. Quando ele viu o que havia de errado na igreja, ele quis reformar
ele mesmo. Ele era um dos líderes da igreja e ele não estava feliz. Então, quando ele mudou a história dele, ele acabou tentando mudar a igreja. Resultado, ele foi excomungado pelo Papa e ele foi expulso. Eu te peço, por favor, não perde essa série. Nós vamos falar de muita coisa legal. Por exemplo, só para provocar você, naquela época os reformadores tinham uma guerra com o Papa. Hoje todo mundo praticamente que se diz reformado são os mais apaixonados pelo Papa Francisco. Se a gente pudesse entrevistar Lutero aqui, o que será que a gente ia ouvir aqui hoje? Não é? Então a gente tem que pensar sobre a reforma, os 5 pontos da reforma. Quem sabe você está aqui hoje e a sua fé está igual à Idade Média. Você já foi firme, foi alegre, foi uma pessoa envolvida, mas aí você viveu um período de trevas. Você está desgastado pelas lutas, pelos pecados, pela depressão, pelo trabalho. A crise financeira do Brasil colocou você numa situação onde você precisa de uma reforma da sua fé urgente. Conceitos que você tinha muito firmes caíram por terra. Sabe por quê? Sabe o que nós fazemos com a Bíblia? Nós lemos a Bíblia à luz das nossas experiências, sendo que a gente tem que ler as nossas experiências à luz da Bíblia. Nós pegamos a Bíblia e torcemos ela para ela encaixar dentro daquilo que a gente vive e sente, sendo que a gente deve pegar aquilo que vive e sente e fazer encaixar dentro desse livro. Isso é reforma, é sair de dentro do que a gente está vivendo aqui para viver isso que está aqui dentro desse livro aqui. E é isso que nós vamos fazer aqui durante 3 meses. E eu te desafio a não faltar e a trazer mais gente, porque eu vou bater em tudo, inclusive em mim mesmo. Eu vou falar dos líderes, eu vou falar da mudança que nós precisamos de ter. Lutero viveu uma grande reforma. Essa reforma entrou, aí sabe o que ele fez? Saiu e o Papa e os padres o excomungaram. Eu estou só terminando a história, nós vamos falar essa história várias vezes aqui esses meses. E ele então um dia se casou, anos depois. Aí o pessoal, sabe quem falou mal de Lutero? Os próprios reformadores. Você está preparado? Já imaginou? Erasmo, Melanchthon, Zwinglio, Calvino, os outros homens que ajudaram Lutero na reforma, falaram com ele: sabia, ele queria a reforma só para casar. Tipo, Neymar larga o Barcelona. Como? Não era todo mundo junto, gente? Messi, Soares, como que pode? Gente, agora pensa nisso. Quem pensou nesse negócio da saída do Neymar do Barcelona? Sério, não te incomodou não? Você não ficou incomodado com a saída do Evaristo da Globo, não? Para que sair da maior emissora? Aqui, eu estou te fazendo uma pergunta. Se nego que está bem, está querendo uma reforma e uma mudança, por que nós ferrados não vamos querer uma mudança, meu Deus do céu? O cara está jogando Barça. Não, vou para o PSG. O PSG ficou em 3º lugar no campeonato espanhol ano passado. 3º. Perdeu para o Lyon e para o Olympique. Olha para mim aqui, Jesus de Nazaré. Quem vai largar Lionel Messi? Eu fiquei pensando diante da televisão, eu falei: meu Deus, o menino é corajoso. Se não der nada para o Neymar, a coragem dele nós temos que respeitar. Sabe que é o meu problema e o seu? A gente precisa mudar de vida, nossa fé não está legal. A gente lembra de um dia que a gente foi mais crente, estamos desgastados e cansados, estamos decepcionados com um monte de coisa, com a gente mesmo, com um monte de coisa. Mas quando fala assim: vamos reformar, nada, só compra aí uma televisão maior, vamos assistir uns Netflix aqui. Esse vídeo já me abençoou. Qual filme é esse, pastor Lucinho? Aí a gente senta em casa, assiste Lutero comendo pipoca e fala assim: amém, vivi uma reforma. Viveu reforma, demônio nenhum. É reforma mesmo que a gente precisa. Aí Lutero casou, os amigos dele falaram mal dele. Sabe o que ele começou a fazer? Já que ele não tinha igreja para ir, porque só tinha igreja católica, começou a reunir na casa dele. Ele, a mulher e os filhos, porque não tinha internet. Aí foi fazendo filho. Aí começou a vir os outros também que estavam cansados. Resultado, sabe por que eles foram chamados? Luteranos. Aí surgiu a 2ª igreja no mundo. Só tinha católica, apostólica, romana. Agora virou os luteranos, que é os caras que seguem Lutero. Aí depois, o povo não gostou muito de Lutero. Lutero, cansativo, né? Aí largou ele. Aí criou um povo, os calvinistas não eram bem luteranos. E aí vieram os batistas e tal. E agora com a conversão do Wesley Safadão, veio os wesleyanos, não é verdade? Quem está feliz que o Wesley se batizou? Eu estou feliz. E eu posso falar uma coisa para você?
enquanto nós estamos discutindo se a conversão dele é genuína ou não, ele está passando na nossa frente no reino de Deus. Reforma é você pensar no melhor a respeito das pessoas. Reforma é você focar em você e não em mudar o erro que está no outro. Reforma é aplaudir qualquer avanço na vida do outro e querer esse avanço para você. Reforma é pegar esse livro aqui e entrar você dentro da verdade desse livro e não tentar mudá-lo para agradar o que você quer fazer. Eu sempre chamei o Wesley de pastor. Em todo sermão meu, para pegar no YouTube. E sempre chamei a Anitta de pastora, vai converter também. E vai converter o Lucas Luco, o Whindersson Nunes e o Danilo Gentili, vai tudo converter. E eu vou falar uma outra coisa: se esse povo chegar aqui na igreja e você for tirar foto com ele, eu vou meter a mão na sua cara. Porque aqui dentro é servo de Jesus, é tudo normal. Sabe por que muitas vezes eles ainda não converteram? Que chega aqui e a gente fica assim... Ai, Lucas Luco, ai, Lucas Luco. Um jovem aqui da igreja encontrou o Lucas na academia, foi lá e levou uma Bíblia para ele, aqui em BH. O Lucas estava aqui esses dias, levou uma Bíblia para ele e falou assim: queria te dar uma Bíblia. Falou assim: eu posso orar por você? Pode. Aí começou, orou por ele. E aí o Lucas colocou lá, na foto lá, dele lendo a Bíblia. Deus está usando, Deus está fazendo algo diferente. Deixa eu te falar uma coisa: no meio dessas trevas e dessa crise e desse abatimento que parece que está acontecendo, deixa eu te falar uma coisa: engana-se quem pensa que o Espírito de Deus não está para fazer algo muito novo nesse país. Você abre o seu olho, não fica vivendo a sua dorzinha pessoal, particularzinha aqui, ó. Ai, eu aqui com meu problema. Abre os olhos para o macro. Ano que vem é ano de eleição. Jesus está com a vassoura de fogo varrendo o Brasil. Uma reforma está sendo feita nesse país, mas ela tem que passar pela minha vida. Eu tenho que ser reformado, você tem que ser reformado. O seu namoro tem que mudar, tem que ter uma reforma nesse namoro. Vocês estão beijando muito agarrado, uma hora vocês não vão aguentar. Tem que ter uma reforma na sua forma de usar a internet, o dia inteiro na internet. Tem que ter uma reforma nos cultos. Nós pastores, não pensa que nós estamos aqui pregando para você, não. Essa semana nós sentamos e discutimos muito sobre os nossos cultos. Como é que estão os nossos cultos? Esse culto aqui é um culto de jovem. Isso aqui abençoa alguém? Hein? Nada mais importa ou importa? Não manifesta alguma coisa ou não manifesta nem demônio? Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? O foco não é nada fora de nós, o foco é a gente. Quanto mais derrubada a gente está, mais a gente fala assim: o problema é meu cônjuge, o problema é meu pastor, o problema é o presidente. Ai, compra um espelho, por gentileza. Compra. De manhã você vai fazer assim: ai, demônio! Aí você vai: sou eu. Se você não quiser uma reforma, Deus vai provocar uma reforma assim mesmo. A reforma pode vir de forma ruim ou de forma boa. Reforma às vezes é ir para frente, reforma às vezes é ir para trás. Reforma simplesmente é não ficar mais no lugar onde você está. Deus vai te tirar e vai me tirar do lugar onde nós estamos. Para avançar a gente, para a gente ser alguém que a gente tem que ser, ou para fazer a gente voltar a ser alguém mais simples e criança, como a gente um dia foi. Deus está querendo fazer uma reforma na nossa vida. Às vezes Ele vai usar um pastor, às vezes não vai. Semana eu estou dentro do avião, cheguei do Japão agora, gente, estou todo doido da cabeça de horário. Entrei no avião morto, eu encostei a cabeça assim, para dormir no coisa. Aí tinha uma jovem de 19 anos do meu lado, o Espírito Santo falou assim comigo: pergunta para ela o que aconteceu com o pai dela. Eu falei assim: Jesus, não perguntar nada não, para ninguém não. Sono demais, a menina vai achar que eu sou tarado, fica conversando. Esses homens mais velhos que ficam conversando com a gente, cheio de H. Eu peguei, aí o Senhor falou assim comigo: você não fala para mim que você é louco por mim? Eu virei para a jovem e falei: jovem, dá licença, eu sou pastor. Sabe quando você fala olhando para o alto assim? Eu sou pastor e o Senhor Jesus está mandando eu te perguntar o que aconteceu com seu pai. Gente, foi a mesma coisa de apertar um botão na menina assim, ó. A lágrima desceu na hora. Eu tenho 19 anos, estou começando agora o meu curso de medicina em Buenos Aires, estou indo para lá. E eu estou indo para lá fazer esse curso porque com 14 anos meu pai morreu num acidente de caminhão, ele era caminhoneiro. E ele morreu porque não tinha um médico lá na hora, então eu não quero que ninguém mais morra. E eu então estou virando médica. Eu falei assim: não precisa, para de falar. Eu perdi minha mãe com 14 anos também, igual a você.
E aconteceu uma série de fatos na minha vida. E eu comecei a falar com ela. E fui falando. Dei a mão a ela para orar. E eu comecei a falar mais alto. Ela começou a chorar. Eu comecei a chorar. O povo em volta começou a olhar. Eu falei, depois eu oro por vocês agora. É ela. Orei com ela. Abençoei ela. A menina do tamanho desse púlpito aqui. Orei e abençoei. E ela, ai, meu Deus. Eu falei, Jesus te ama demais, menina. Ela falou, é mesmo, né, pastor? Eu falei, é, porque era para eu estar dormindo. E ele me acordou. Eu estou todo virado. Eu cheguei do Japão, não fiquei um dia para descansar. Já peguei 5 vezes, estou morto. A Vanessa faz minha agenda aqui, sabe. Mas Ele te ama tanto. Ele te ama tanto. Que Ele quer fazer uma reforma na sua vida. Você não tem que sofrer a ausência de um pai, como eu sofri a ausência da minha mãe. Porque senão amanhã você casa e vai cobrar do seu marido que ele te dê alegria, como só seu pai poderia te dar. Seu marido não vai ser seu pai. Seu marido vai ser seu marido. Não cobre dele o que ele não vai ser. E ela, de olho regalado. E ela, quando você está cansado, você sai falando, já viu? Ela ficou assim. No final nós descemos no aeroporto. Ela ia pegar o voo para Buenos Aires. Ela me abraçou chorando. Pastor, Deus está começando algo novo na minha vida. Olha para quem está do lado e fala assim, Deus vai começar uma reforma, algo novo na nossa vida. Para a gente encerrar hoje, preste atenção. Eu estou dando só um geralzão. 5 pontos que a reforma trouxe mudança. E a partir do sábado que vem, nós vamos dedicar cada sábado a falar de uma mudança dessa. Primeiro ponto é só a graça. Fala comigo, só a graça. O conceito de pecado foi revisto pelos reformadores. Hoje vivemos um momento onde tudo é relativo. O que é pecado? É aquilo que me faz mal. O que não é pecado? O que me faz bem. Ah, eu estou feliz, pastor. Ah, que bom. Adolf Hitler era feliz matando judeu. Será que ele estava certo? Será que sair fazendo tudo que a gente quer, Deus está agradando? O que é o certo e o errado? A graça de Deus nos perdoa. A graça de Deus é o pacotão da salvação, que inclui tudo que Deus tem para mim e para você. Mas os reformadores disseram, não é a nossa cabeça que dirige a gente. Nós somos dirigidos pela graça de Deus. Nós somos transformados por essa graça. Pecado é o que a Bíblia chama de pecado. Nós temos que parar de pecar. Mas a graça está aí disponível. Não temos que fazer nada. Gente, olha que gostoso. Sabe o que você tem que fazer hoje para poder? Nada. Não, eu tenho que acender uma vela para o santo, subir uma escadaria com a cruz nas costas. Não tem. Não tem. Sabia que você não tem que vir na igreja? Não tem. Ah, eu vou. Não tem. Se alguém te falar assim, se você não vier na igreja, você vai morrer, vai para o inferno. Vir à igreja vai manter sua fé acesa. Vir à igreja vai te envolver com os irmãos. Vir à igreja vai pôr seus dons para fora. Mas eu conheço gente em país perseguido que não tem igreja, e eles vão morar no céu igual mais que eu e você. Sabe o que eu gosto de dizer? Não tem nada que você tem que fazer para ir para o céu. É graça, caramba. O que é graça? É você ser essa porcaria que você é, e Deus olha para você e fala assim, Guti, Guti, te amo, delicioso. Você fala, Jesus, eu sou o cocô do universo. Como é que você... Gente, o amor de Deus é ultrajante. Ultrajante. Que o filho pródigo não tinha nem falado nada, o pai já estava agarrado no pescoço dele já. Sabe o que Deus precisa que você faça nessa noite? Não tem que fazer um discurso poético para pedir perdão, não. Só de você virar para o lado dele assim, ó, ele já pula em você. Ele é muito apaixonado com a gente. É graça. Você não tem que fazer nada. Se você pecar até morrer, Ele te ama do mesmo jeito. Se você virar pastor, expulsador de demônio, Ele não vai te amar mais. Primeiro conceito que os apóstolos, que os reformadores trouxeram, a graça. Tudo é a graça. Segundo conceito, fé. Somos justificados pela fé. Não é por merecimento. Não é por merecimento. Deixa eu te pedir uma coisa. Quando você orar, ler sua Bíblia, dar seu dízimo, não faz isso para ganhar a Deus. Não tem nada que a gente pode fazer para ganhar o Senhor. No Velho Testamento, os personagens da Bíblia, eles jogavam com Deus em cima do seu mérito. Mas agora não. Eu lembro de um pastor antigo, que ele sempre orava assim, toda oração dele ele terminava assim, Senhor, o que eu te peço, eu não te peço nos meus merecimentos, mas nos méritos do Filho de Deus. Jesus mereceu tudo por nós. E tudo que nós somos hoje é pela fé. Nós somos justificados pela fé. Nós vamos morar um dia no céu pela fé. A gente dá dízimo pela fé. A gente lê a Bíblia pela fé. Nós vamos para casa agora pela fé. A fé virou a base da vida cristã. E não fazer.
Esse é o segundo conceito que os reformadores trouxeram. O terceiro conceito que eles trouxeram para a nossa vida é resgatar o conceito da soberania de Deus. Só Cristo e tudo para a glória de Deus. Tudo é Cristo. O foco não é a gente mais. A reforma disse, o foco não é o homem. O foco não é a gente. O foco é Deus. Tirou o homem do centro e colocou Cristo no centro. E tudo que não for feito para a glória de Deus não tem valor. Um dia, tudo que eu e você fizemos para Deus vai ser colocado numa fogueira e vai ser queimado. E só vai ficar como galardão e recompensa para você o que tiver sido feito para a glória de Deus. A minha esposa tem uma hashtag lá na vida dela, uma marca, uma frase, eu nasci para levar a glória de Deus. Ela só fala disso. Hoje ela falou comigo, eu nasci para levar a glória de Deus. Eu falei, eu sou louco por Jesus. Aí ela riu, eu falei assim, a minha é mais antiga que a sua. Então, nós nascemos para isso, para levar a glória de Deus. Você pode tomar uma água levando a glória de Deus, você pode pregar, ou você pode até fazer coisas santas e não ser para a glória de Deus também. Gente, posso dizer uma coisa? Tudo é o homem. Até os cultos nós fazemos pensando muitas vezes só nas pessoas ficarem felizes. Eu nunca vou esquecer o pastor aqui assim, um pastor, e eu estava do lado, e chegou uma senhora velhinha e falou assim, absurda aquela dança que teve no culto hoje, pastor. É que um irmão tinha dançado um hip hop lá, muito doido, absurdo aquilo. Que dança, Jesus, não agradou daquilo não. O pastor falou assim, minha irmã, aquilo é mais para os jovens gostam e tal. Não, absurdo o senhor deixar e tal, papapá, não pode. E o pastor foi ficando nervoso. Gente, nosso pastor, a gente fica nervoso, de vez em quando. Aí foi, o pastor falou assim, minha irmã, a dança não foi para a irmã. Quem devia gostar ou não gostar, está lá no céu. Se a irmã não gostou, a porta da igreja está ali, posso sumir. As pessoas estão indo embora das igrejas da gente, a gente chamando elas de delícia, guti, lindo do Jeová. Imagina se a gente dá uma resposta dura dessa na pessoa. Mas a verdade é que o culto e tudo que a gente faz é para a glória de Deus. Os reformadores disseram, soli deo glória. A glória é só de Deus. O homem não tem nada, não merece nada. Nada, pode falar a verdade, os cultos que mais me abençoam é os cultos que eu vou embora com raiva do pregador. Ontem eu vi um pregador pregando um negócio, me irritou muito. Aí uma hora depois eu estou pensando, por que eu fiquei com raiva disso que esse cara falou? Eu sei, que ele mexeu num negócio meu. Né? A gente fica nervoso com quem mexe no nosso babado, não fica? A reforma é isso. É ir lá e mexer naquelas coisas que mexem com a gente. Só a Deus a glória, tudo é Cristo. E o último ponto da reforma, resgataram o valor e a importância da palavra de Deus. Os reformadores disseram que o cristianismo da época tinha falido tudo, porque eles tinham colocado suas tradições acima do valor da palavra de Deus. Hoje, sabe o que substituiu a Bíblia? Sentir no coração. Sentindo que é de Deus. Pastor, eu sei que ele não é cristão, mas eu estou sentindo que é de Deus, na moral. Que legal, filha, me dá uma borracha. Vamos apagar esse texto que diz que comunhão há entre a luz e as trevas, o filho do capeta com o filho de Jesus. Vamos apagar, porque a amada irmã sentiu. Eu estou sentindo. Pro inferno que é sentimento seu. Vou falar de novo. Nossos sentimentos têm que encaixar com esse livro, e não esse livro com os nossos sentimentos. Os reformadores falaram, não, o centro de tudo é a Bíblia. Satanás vai fazer de tudo para substituir a Bíblia na nossa vida. Frase de efeito, vou falar um negócio que ninguém fica triste comigo. Eu estou vendo um monte de crente apaixonado por alguns religiosos famosos aí do Brasil, que a única coisa que eles sabem colocar nas redes sociais é frases de autoajuda. Estou quase falando o nome, mas todo mundo sabe de quem eu estou falando. Eu não posso falar porque eu já estou com um processo nas costas aí, porque eu falei um negócio aqui, então não posso falar mais. Mas as pessoas hoje é assim, a pessoa vira para você e fala assim, água mole em pedra dura.
tanto bate, até que nossa, muito poderoso, muito melhor do que Mateus, Marcos, Lucas e João. Ai, esse homem é demais. Ai, esse pregador, esse padre, ele é demais da conta. Ah, é? Você sabe quando uma pessoa foi reformada? Vou falar o último sermão de tudo que nós vamos falar aqui, mas eu vou falar um pouquinho disso todo dia. Uma reforma acontece na vida de alguém quando outros são reformados por causa daquela pessoa. Sabe quando você sabe que alguém é de Deus ou não? É quando você traz um casamento desfalecido diante da pessoa e aquela pessoa tem algo para poder mudar aquele casamento falido. Chega de frasezinha de Instagram, frase bonita que você fala, uau, mudou nada na minha vida, mas vamos embora. Chega de gente impressionada com vento, com nada, que vai mudar é você. Esse livro que está ali, ó, é a mensagem desse livro. Lucinho tem porcaria nenhuma para te dar. Não temos nada. Mas esse livro é vida. A mensagem dele transforma, cura, salva. Você quer saber se alguém tem vida? Põe alguém do lado dele ali, usuário de droga. Põe alguém que quer se matar. Vamos ver se as frases bonitas vão curar o coração daquela pessoa. Tem um monte de religioso aí no mundo aí, com um monte de frase bonita. Tem alguma coisa legal nele, produzindo vida na vida do outro? Ai, gente, nós precisamos de uma reforma depressa, correndo, eu preciso. Nós todos precisamos de uma reforma. Nós vamos orar. Eu hoje só dei um overview, só falei por cima, para você entender um pouquinho sobre a reforma. A partir da semana que vem, aí nós vamos falar especificamente só a graça, só a Escritura, só a fé, só Cristo, só a glória de Deus. Depois nós vamos pregar uma mensagem chamada a falsa reforma. Depois nós vamos pregar uma outra mensagem chamada os inimigos da reforma. Depois nós vamos pregar outra mensagem chamada em que áreas eu mais preciso de reforma. Depois do penúltimo dia, sabe o que nós vamos fazer? Vamos sentar os pastores todos aqui e nós vamos fazer um debate sobre reforma. Nós vamos jogar a Bíblia em você. Nós vamos chamar os meninos do Estado Islâmico para ajudar a gente a fazer uma reforma, né? Que quando a gente vê assim, a gente fica um pouco, a gente, né, dá uma animada na gente mudar quando a gente vê eles. E por último, nós vamos pregar, cadê os novos Luteros? Esse é o último sermão que nós vamos pegar. Cadê Lutero de hoje? Se Deus quer fazer uma reforma, precisa de Lutero. Cadê os Lutero? Deus vai levantar Lutero. Tem algum aqui hoje? Vamos orar. Olha para mim, você que está aqui hoje, precisamos de Cristo. Um dos pontos mais fortes dos reformadores é, tudo é Cristo. Tem uma camisa que eu fiz alguns anos atrás, assim, ó. It's not about you, it's all about Jesus. Não tem nada a ver com você, tem tudo a ver com Jesus. Você quer morrer? Foque em você, nos seus problemas, nas suas falhas. Você quer viver? Pensa em Cristo. Olha para Cristo. Nele, nós temos tudo o que precisamos. Eu vou dizer de novo, nele temos tudo o que precisamos. Ele é a boa notícia que supera todas as nossas más notícias. Ele tem um sorriso para mim e para você. Hoje ele não tem um sermão, uma briga. Ele só está estendendo a mão e falando, filho, vem comigo. Vamos viver uma reforma, filha. Vamos lá. Eu quero transformar você na melhor versão de você mesmo. De olhos abertos, então, vamos aceitar esse convite? Diga comigo, Senhor Jesus, perdoa os nossos pecados. Eu preciso hoje de uma mudança. Dá-me o teu Espírito. Salva-me agora. Pois a partir de hoje, eu vou viver os sonhos de Deus. Eu não sou mais dono de mim mesmo. Eu pertenço a Ti. Faz comigo, faz de mim o que você quiser. Em Teu nome eu oro. Diga comigo, Pai querido, me perdoa, porque eu estava contigo, mas eu me esfriei e eu me perdi. Mas eu estou voltando hoje. Me recebe de volta. Eis-me aqui, de volta aos teus braços. Em teu nome eu oro. Amém. Se você orou a primeira ou a segunda oração, eu queria que você levantasse sua mão bem alto. Levante sua mão bem alto. Se você fez essa oração, levante bem alto. Levante sua mão bem alto. Isso. Levante a sua mão bem alto. Você que fez essa oração pela primeira, pela segunda vez, eu estou vendo algumas mãos erguidas. Eu vou pedir a todos que estão erguendo a mão, dizendo: eu fiz essa primeira oração ou essa segunda oração pela primeira vez. Eu vou pedir que você saia do seu lugar e venha aqui na frente, que eu quero orar com você. Os pastores querem te receber. Nós queremos te dar um presente, abençoar a sua vida. Você pode vir? Sai da galeria, sai daqui de baixo, vem aqui na frente, pode vir. Se você não tem certeza da sua salvação,
se você entrou aqui hoje pela primeira vez, se você tem sentido que a sua vida precisa de uma grande reforma, vem aqui agora depressa, correndo. Queremos abençoar você, queremos colocar a sua vida diante do Senhor. Venha, venha, sai do seu lugar e vem aqui. Eu vou contar até 3, enquanto alguns estão vindo. Você vai olhar para a pessoa que está aí do seu lado e vai dizer: quer ir lá na frente comigo? Eu te levo lá para a gente viver uma reforma juntos. Olha para quem está do lado, olha, e fala para essa pessoa agora, pode falar: quer ir lá na frente comigo? Pergunta aí em cima na galeria, pergunta aqui embaixo. Quer ir viver uma reforma? Eu vou lá com você. Traz o seu amigo aqui, traz seu namorado, traz a pessoa que está aí que você nem conhece. Vem aqui na frente, pode vir. Vem aqui, venha. Nós vamos orar com você, vamos te abençoar, vamos entregar a sua vida para o Senhor e vamos declarar o início de algo novo na sua história, no seu coração. Isso, venha. Enquanto eles estão vindo, quero dar o aviso de uma reforma. A partir de fevereiro, de setembro, do mês que vem, nós vamos voltar esse culto para as 19h30. Porque nós vamos acabar o culto no máximo 9h15. Por quê? Porque nós estamos bolando um pós-culto muito legal, que você vai poder rir, se divertir, comer. E nós vamos então ter um momento pós-culto muito legal. Nós estamos acabando o culto agora são 9h50. Não é tarde, dá tempo de sair. Os jovens de Belo Horizonte nem tomaram banho para ir tomar pinga ainda. Os meninos estão em casa ainda. Eu vou em qual boate hoje? Mas para povo de igreja, 9h50 é tarde. Eu sei que muita gente pega ônibus. Então nós estamos voltando o culto para 19h30. Vai terminar 21h15. Porque eu sei que muita gente